Oi, pessoal. Saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Me chamo Alan Anderson e sou o fundador do canal Apologia do Cristianismo. Devido às divergentes opiniões declaradas nas redes sociais a respeito da temática em questão, resolvi publicar este vídeo sobre o assunto. Assim, tratarei da relação entre religião e política, o que é um Estado laico e as principais características de um governante à luz da Palavra de Deus. Em vídeos posteriores, comentarei sobre temas que divergem opiniões, como qual a posição da cosmovisão cristã no espectro político, o aborto, a legalização da maconha, a posse de arma de fogo e a ideologia de gênero. Para início de conversa, na sua opinião, cristão deve se envolver com política? Bem, se sua resposta foi sim, meus parabéns. O tema é antigo. Já no período patrístico levantou-se a discussão que chegou a ser tratada em um concílio ecumênico, na cidade de Elvira, na Espanha, no ano 300. Em tal concílio foi determinado que os cristãos poderiam exercer magistraturas que não possuíam contato com as religiões pagãs. Assim, ficou evidente que a restrição a cargos públicos era meramente por causa dos magistrados participarem de rituais religiosos pagãos, e não porque a função era moralmente incompatível com a fé cristã. Ora, a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também histórico e político, pois o mesmo narra a história do povo de Deus, a intervenção divina na história e debate questões políticas em quase todos os seus livros. Por exemplo, o Pentateuco é a constituição da antiga nação de Israel. Igreja é uma palavra originada da palavra grega eclésia, que significa Assembleia dos Cidadãos, e era um órgão político que deliberava sobre vários assuntos referentes à administração de Atenas. E Moisés, além de ter sido o maior profeta do povo hebreu, foi um exímio estadista, pois ele ortogou a Constituição de Israel, nomeou juízes, institucionalizou a religião hebraica e decretou eleições para escolher os representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Também podemos destacar que os livros de Salmos e Provérbios definem como devem ser os governantes. Se tudo isso não te convenceu, devo destacar que a participação do cristão na política é uma forma dele mostrar seu amor pelo próximo e seu sal da terra e luz do mundo. Segundo Giordani, em seu livro História de Roma, da editora Vozes, abre aspas, o cristianismo foi portador, desde seu início, de uma mensagem social que, ao lado da mensagem de salvação, procurou, sem desviá-los do caminho dos céus, levar os homens a uma vida terrena mais digna, mais justa, mais tranquila, mais consentânea com sua condição de filhos de Deus, proclamada com tanta ênfase pelos arautos do Evangelho. Assim é que a mensagem cristã representa um marco de renovação da humanidade por meio de uma verdadeira revolução, a revolução da cruz. Fecha aspas. Você pode então se perguntar, por que as pessoas dizem que cristãos devem se envolver com política, que cristãos não devem se envolver com política? Essa ideia foi disseminada pelos pensadores iluministas e progressistas dos séculos anteriores, que possuíam um preconceito exagerado a respeito da religião, principalmente a religião cristã. Os mesmos ainda estavam assombrados com a memória terrível do pseudo-cristianismo da Idade Média. Assim, começaram a declarar que política não era lugar de religiosos que poderiam utilizar o Estado para promover uma perseguição a todos que contrariassem os chamados dogmas cristãos, como foi realizada na Idade Média.
Assim, começaram a pregoar que o Estado devia ser laico. Aliás, Estado laico não significa contrário à religião. Estado laico significa que o Estado não possui uma religião oficial, ou seja, o Estado não é cristão, nem umbandista, nem muçulmano e nem budista. Ele é neutro, permitindo assim a liberdade religiosa de sua população. Vale ressaltar que a nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 8, está escrito que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Desta forma, o cristão tem direito de votar e ser votado, como também, segundo o censo do IBGE de 2010, 86,8% da população brasileira professa o cristianismo como sua religião. Isto é, excluir os cristãos da vida política de nosso país é o mesmo que acabar com democracia, visto que a palavra significa governo do povo. E se retirar os cristãos das decisões políticas, teremos apenas 13,2% da população brasileira tendo o poder de governar, ou seja, a minoria ditando as regras que a maioria deve seguir. Desta forma, o cristão não só deve se envolver com a política, como deve ter suas opiniões respeitadas. Agora, quem deve ser nosso candidato nesta eleição? Bolsonaro? Haddad? Ciro Gomes? Marina? Alckmin ou Amoedo? De acordo com as escrituras sagradas, separei algumas características que você deve observar na hora de escolher seu candidato. Segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, e aplicando o princípio bíblico no contexto atual, nosso candidato ou candidata deve ser cristão ou cristã. Esta é a característica mais importante. Cristão vota em cristão. A segunda é semelhante à primeira e deveria ser consequência dela. Conforme Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17, o futuro presidente ou a futura presidente deve ser honesto ou honesta. O mesmo ou a mesma não deve utilizar o cargo para enriquecer-se ilicitamente. Então, a expressão rouba mas faz não deve ser utilizada por um cristão. Quem escolhe políticos claramente corruptos é tão corrupto quanto eles. De acordo com Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 18 ao 20, e que também decorrem da primeira característica, ele ou ela deve conhecer e obedecer a palavra de Deus. Isto é, a Bíblia deve ser sua regra de fé e conduta. É claro que até muitos que se dizem cristãos, infelizmente, não conhecem completamente a Bíblia, mas o candidato ou candidata deve reconhecer princípios bíblicos como válidos no debate político. Alguém pode pensar, mas nem todos são cristãos, porque eles devem se submeter a princípios cristãos? Simples. 86,8% da população brasileira são cristãos. Então, não faz sentido a maioria esmagadora se submeter a leis contrárias a seus próprios princípios. Isto é antidemocrático. Segundo o Salmo, capítulo 72, versículos 1 e 2, ele ou ela deve ser justo ou justa. Desta forma, deve respeitar os direitos de cada pessoa e tratar cada um de maneira equivalente, sem favorecer ou preterir alguma pessoa por alguma particularidade da mesma. Por exemplo, cor da pele, religião, sexo ou opção sexual. Conforme Salmos capítulo 72, versículo 4, ele ou ela deve combater a opressão contra os pobres, propondo programas que valorizem os trabalhadores e que garantam aos mesmos salários, saúde, educação, moradia e lazer de qualidade.
De acordo com Salmos capítulo 72, versículo 16, ele ou ela deve trabalhar para a prosperidade da nação como um todo e não apenas de grupos específicos. Segundo Provérbios capítulo 8, versículo 15, ele ou ela deve governar com sabedoria, isto é, deve conhecer a nação e nomear ministros que saibam o que fazer em cada ministério. Por exemplo, o ministro da Educação deve ser um especialista em educação. Conforme Provérbios capítulo 20, versículo 26, ele ou ela deve castigar os criminosos com rigor. Criminoso deve ser tratado como criminoso e não como vítima da sociedade. É lógico que deve-se elaborar políticas públicas que minimizem a entrada de jovens na criminalidade, como, por exemplo, o engajamento do jovem nas manifestações culturais e no emprego. Diante do exposto, avalie qual candidato mais se enquadra nestas características e vote de consciência tranquila. Claro está que nem Bolsonaro, nem Haddad, nem Ciro, nem Alckmin, nem Marina, nem Amoedo se enquadram perfeitamente nos critérios estabelecidos. Mas, por exemplo, você não vai encontrar um homem que se enquadre perfeitamente nas características de um marido bíblico. Todavia, a mulher não vai deixar de casar, imagino eu. Mas a mulher vai estabelecer quais critérios são imprescindíveis na hora de escolher o pretendente, como, por exemplo, ser cristão. Da mesma forma, escolha o candidato que se enquadra nas características mais importantes, como, por exemplo, ser cristão, ser honesto e aceitar princípios cristãos no debate político. Deus abençoe a todos, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho.